Olá, seja muito bem-vindo a mais um podcast Tatapit São Carlos. Meu nome é Clemens, eu sou diretor adjunto aqui na empresa e junto comigo hoje está a Marilita, nossa gestora de marketing digital. Juntos queremos discutir nesse podcast como nós estamos criando os nossos tapetes, como os tapetes estão chegando nas suas casas para deixar as suas casas mais lindas, mais aconchegantes. Olá, Marilita. Oi, Clemens. Prazer estar aqui nesse podcast. É uma honra estar com o nosso convidado, Pedro, hoje. E vamos lá para mais um bate-papo sobre os nossos produtos, os nossos lançamentos e essa grande parceria com o Pedro. Vou apresentar rapidinho, então, o Pedro. Quase não precisa ser apresentado. Então, hoje conosco aqui é o nosso grande parceiro, o Pedro Franco, fundador da A Lot of Brasil, um dos designers mais famosos do Brasil, com certeza, no país e internacionalmente. Olá, Pedro. Olá, Clemens, muito bom dia. Marilita, um prazer estar aqui hoje conversando com vocês sobre essa nossa parceria incrível, né? Esse casamento que está dando tantos frutos, a gente está produzindo tanta coisa linda. Então, uma manhã muito agradável para a gente contar um pouquinho sobre esse processo. Eu acho que você podia começar a contar um pouquinho sobre o Pedro para a gente, né? Bom, falar sobre o Pedro... Bom, primeiro eu acho que o Pedro é um apaixonado por design, né? Você sabe que eu tenho sempre uma questão com o meu terapeuta que ele diz assim, você precisa arranjar um hobby. Eu falo para ele, mas meu hobby é meu trabalho, eu amo o que eu faço, né? Isso é o que eu faço há 22 anos, eu sou designer, eu me entendo como designer há 22 anos. Comecei em 2000, quando ainda estava finalizando o curso de arquitetura e fui premiado com uma peça que me deu já a oportunidade de expor no Salone del Mobile, né? Lá de Milão, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas desde então se tornou uma grande paixão e fazer móvel é o que eu amo, né? E qual foi essa sensação de expor logo ainda, né, numa faculdade, início de carreira, logo expor uma peça em Milão, estar no salão de Milão, né? Marilita, foi incrível, na verdade, porque ali eu entendi a importância que o design tem no mundo, na vida das pessoas, né? A dimensão que pode se chegar a um produto de design. Então, quando você chega ali em Milão, você percebe que os 4 cantos do mundo estão envolvidos, estão apresentando seus lançamentos. Quando você percebe o respeito, onde o design ali durante o Salone del Mobile é quase uma religião, né, de tão sacro, né, do valor, da importância dele. Então foi realmente incrível para mim entender esse mundo design, mas eu digo também que foi um momento viciante, né, porque você quer viver aquilo todos os anos e, de fato, desde 2000, eu tive todos os anos expondo nesse que é o maior acontecimento mundial de design. E não só expondo em qualquer lugar, não? Conta um pouco como foi a sua trajetória dentro do Salone del Mobile, não? Que hoje a Lot of Brasil, o Pedro, é a única empresa brasileira, não europeia, aliás, não, que está no melhor lugar da feira, no lugar mais visto da feira, não é? Pois é, Clemens, a gente tem lá um posicionamento sempre, todos os anos, quando eu chego ali, quando eu abro os olhos, vejo aquele stand, aquela localização, tenho sempre uma crise de emoção ali, porque eu sempre, o meu maior sonho, eu imaginava estar ali, né? Era uma coisa quase utópica. E foi um longo percurso, né? Imagina que quando eu fui expor ali nessa primeira vez, ali no Salone del Mobile, eu expunha nos eventos paralelos, que eles são fora do grande evento, né? Não tem espaço para todo mundo que quer expor. E só de estar ali também, nesses eventos paralelos, já era incrível, porque você encontra as pessoas mais importantes do mundo design, desde curadores, da mídia internacional, dos designers internacionais. Então, durante 2000 até 2009, eu participava desses que são os eventos paralelos, né? Que é a rebarba do Salone del Mobile, mas que já é incrível. E depois eu tive o privilégio de ser convidado pela curadora Marva Griffin. A Marva, para quem não conhece, fazendo um paralelo com o mundo da moda, o pessoal sempre chama ela de Anna Wintour do mundo do design, né? Ou seja, ela talvez seja a figura mais importante, manda prender e manda soltar lá nesse movimento. E ela é curadora do Salone Satélite. O que é esse Salone Satélite, Clemens?
O Salone Satélite ele é um espaço destinado a 150 jovens que ela considera promissores, que são convidados a participar ali dentro do evento principal, e uma vez que você é selecionado, você permanece durante 3 anos ali expondo os seus produtos, de forma que você possa, inclusive, as pessoas verem o decorrer da sua expressão, da tua maturidade, e inclusive muitos designers, as marcas vão lá pescar esses novos talentos e que se tornam grandes nomes posteriormente do mundo do design. E eu fui convidado e expus lá de 2009, 2010 e 2011, né? Até então peças sem a responsabilidade comercial, peças de livre pensamento, muito conceituais. E então em 2012, entendendo cada vez mais a importância que é o mundo do design, o que o mundo do design, inclusive no sentido econômico, ele envolve, né? Ele movimenta, eu criei a Lot of Brasil, uma indústria que a gente chamou os maiores nomes do design mundial para desenvolverem produtos para nós. A Pininfarina, que desenha Ferrari, desenvolveu uma peça para nós. O Alessandro Mendini, que talvez seja o mais genial dos designers desses últimos 50 anos. E dado isso, né, esses grandes designers produzindo no Brasil de uma forma sustentável, nós nos tornamos a primeira indústria brasileira convidada a participar do Salone del Mobile oficial. E ali, nessas 10 participações nossas consecutivas, a gente foi cada vez mais conseguindo uma localização especial. E uma coisa que é uma curiosidade é que às vezes a gente chega ali e a gente pode achar que existe alguma hierarquia de valores. E na verdade não é. O mesmo preço para você participar do pavilhão 1 ao pavilhão 20, ele é exatamente o mesmo. É só o comitê curador que define cada empresa tá em cada lugar, né? E a gente, de repente, está ali realmente fazendo novamente um paralelo com o mundo da moda. A gente está expondo do lado da Gucci, da Dior, da Chanel, né? Ou seja, a gente tem a Cartel, a gente tem a Vitra, a gente tem a Edra, que são os nossos vizinhos de stand. E o ponto mais importante, levando um design made in Brasil com alma brasileira, nunca querendo ser eles, mas valorizando o diferencial dessa nossa cultura brasileira. Então, respondendo a tua pergunta, é uma grande emoção todos os anos chegar ali. Sem dúvida, e que história linda, não? Uma coisa que sempre me emociona muito, falando da Lot of Brasil e de você, é que a Lot of Brasil tem o Brasil no nome da empresa, mas acho que está também no DNA da empresa, não? Então, realmente as suas peças são uma homenagem ao nosso Brasil, não? É verdade, Clemens. Para mim, não existe criar uma peça sem considerar a minha brasilidade, as minhas raízes brasileiras. E a gente fala isso, obviamente que isso tem um toque romântico, mas a gente também tem que falar disso no sentido de estratégia. Quando eu falo de expressar as minhas próprias raízes, a gente se torna único no mundo. Né? A gente tem hoje um mundo tão pasteurizado, essa globalização nivelou tanto as coisas, que eu acho que é importante que a gente explicite as nossas raízes. Né? E acho fundamental quando a gente tem essa união da indústria com o designer pensando o lifestyle brasileiro. E eu sempre digo o seguinte, quando eu vou lá para a Itália, eu sempre tenho que levar uma mala cheia de Havaianas. Né? E o que é Havaianas? É uma sandalinha com a bandeira do Brasil, que quem põe no pé se sente parte um pouco dessa nossa cultura. É isso que eu quero também, através do nosso design, levar uma experiência brasileira. Conta um pouquinho para a gente como é o processo de criação do Pedro Franco. De onde vem a inspiração do Pedro? Adelita, é 360 graus, 24 horas por dia, 7 dias por semana. Pensando né? design, vivendo Pensando design. É uma imersão, eu não consigo desconectar. Para mim, tudo aquilo que eu estou observando, eu digo assim, um designer, para ele ser um bom designer, ele tem que ser curioso, ele tem que ser questionador, ele tem que ser provocador. E não existe um momento, eu não tenho uma chavinha que eu chegue aqui e eu fale, neste momento eu estou curioso, neste momento eu estou provocador. Então a gente acaba ficando com um olhar crítico, né? E esse olhar crítico que nos leva a ficar pensando, olha, aquela matéria-prima pode virar um produto, esse processo produtivo eu posso pensar uma peça assim, ou esse discurso precisa ser registrado na forma de um produto. Então, assim, realmente é tudo aquilo que me cerca no decorrer do meu dia que vira uma bagagem de criação. Muito bacana. Principalmente para alguém como eu, que tem um passado um pouco mais técnico e menos de design, então estou aprendendo muito com você no dia a dia. E
talvez podemos conversar um pouco da nossa parceria e como você ajudou a Tapete São Carlos nesses anos. Faz 3 anos, se não me engano, que estamos juntos agora, né? Exato. De trabalhar mais em linhas de design junto com a Lot of Brasil, levando também os tapetes desenvolvidos no collab da Lot of Brasil e da Tapete São Carlos para Milão. Clemens, primeiro assim, é uma grande honra e um grande prazer essa collab. É um grande respeito que a gente vai descobrindo essa história tão longeva de 70 anos da Tapete São Carlos. E eu gosto sempre de dizer o que um dos mais geniais designers de todos os tempos dizia, né, sobre a indústria, o empreendedor e o designer. Ele dizia que é como uma relação de amor, que é preciso ter 2 partes, o designer e a indústria. E eu acredito piamente nisso. Não dá para se ter um grande produto se não tiver um bom designer e se não tiver uma boa indústria por trás e se esse casamento não for perfeito, né? Então, quando a gente descobre essa grande paixão mútua, esses valores que a gente comunga juntos, isso é o ponto principal de uma criação. Eu procuro também, eu acredito que o ponto mais importante que a gente tenha nas nossas trajetórias seja a nossa reputação, né? E eu procuro marcas que comunguem desse mesmo valor. Então, quando a gente chega aqui, vocês têm essa grande questão, essa vontade da inovação, mas sempre vinculada à sustentabilidade. Vocês são uma empresa do Brasil e do mundo, mas com fortes características familiares. E eu falo da família, não só dos membros da família que fazem parte do corpo diretivo, mas quando a gente percebe que todos os funcionários fazem parte da família São Carlos. Então, para mim, foi quase que uma coisa natural a hora que a gente chegou aqui. E eu fiquei muito contente porque, na verdade, quando eu vi essa horizontalidade, essa importância, esses valores a São Carlos, vim aqui conversar com vocês e vocês abraçaram essa ideia. Para mim foi um ponto principal, né? E acho que a gente está colhendo frutos exatamente porque não existe uma pressa, existe uma continuidade e uma seriedade no trabalho que a gente chega aqui já no decorrer de 3 anos. E eu acredito que essa expressão de um produto ele vai ficando cada vez mais... ela cada vez mais registre uma realidade, não só os valores do Pedro, mas os valores também da Tapete São Carlos. E isso efetivamente é em função de um casamento aí de 36 meses, de um trabalho sério, conhecendo o âmago da empresa Tapete São Carlos. E por fim, acho que é fundamental também quando a gente fala de uma característica expositiva, né? Eu me lembro nos primeiros stands que eu fazia ali que eu tinha o meu produto em cima de um totem. E aquilo me mostrava que faltava alguma coisa. Eu não posso botar uma cadeira em cima de um totem, aquilo não conta nada. E de repente agora com vocês a gente já começa a pensar a nossa ambientação, o nosso espaço a partir do piso, o piso que está como fazendo às vezes de um totem. Nosso produto está ali em cima dos tapetes e existe um diálogo perfeito e uma sintonia de pensamento. Então vem sendo incrível a gente possibilitar essa imersão no nosso pensamento por parte dos visitantes do nosso stand e dos conhecedores da nossa coleção. Não, realmente, aqui a gente sempre fala que o tapete é a cereja em cima do bolo, não? Você pode ter uma sala sem tapete, sem dúvida, mas será que a sala é completa sem o tapete, não? Então, realmente, gostei muito da sua imagem de falar que o totem não serve, mas aí o tapete serve para apresentar as suas peças de forma melhor ainda, ou outras peças também de decoração. Muito bacana. Também pode contar um pouco desses desafios que você está colocando para a gente, que para a Tapete São Carlos isso realmente é uma das coisas que a gente mais gostou nessa parceria, que você não simplesmente passou um design num papel, façam isso, aí tá bom, não? Os projetos que nós desenvolvemos em conjunto sempre eram um desafio, tanto tecnológico quanto em design. Então, pode falar um pouco disso? Então, Clemens, eu acho que esse também é o papel do design, né? Quando eu digo se gerar desconforto, ele pode gerar desconforto em diversas formas, inclusive nesse sentido desse push, né, de produção, de pensamento, da forma produtiva, da forma de explicitar os valores que estão por trás da São Carlos. Então, eu digo assim, o produto muitas vezes ele é inclusive um grande coaching, né, porque ele acaba explicitando realmente quem vocês são, o que vocês querem, aonde vocês vão, quais são os pontos principais de vocês como indústria, como marca. Eu acho que isso é a verdade de cada produto. Não adianta eu chegar lá dentro do meu escritório, fazer um RAF, um croquis e trazer aqui para dentro de vocês. Isso não pertence à Tapete São Carlos. Esse processo de pertencimento ele só acontece de dentro para fora.
né? Então, quando a gente chega aqui, quando vocês mostram os processos, quando vocês mostram cada um desses inúmeros processos que vocês têm, quando a gente conhece as pessoas envolvidas e a história por trás do tapete São Carlos, isso também é um input fundamental produtivo para se pensar o tapete. Agora, é claro que existe uma intersecção entre as crenças do Pedro, né? A gente estuda muito as tendências, as tendências no sentido da inclinação das pessoas e da sociedade. A gente sabe, né? A sociedade ela grita por algumas questões em cada momento, né? Um tipo de material, uma cor e etc. E a gente faz uma pesquisa muito grande, porque tem uma frase que diz que o que realmente importa sobre o design é como ele se relaciona com as pessoas. Isso era o Vitor Papanek, um grande filósofo sobre design, que dizia, e eu acredito nisso. Então a gente desenha e produz peças para as pessoas e o que elas querem, né? Então acho que esse grande desafio de fazer essa intersecção, né, das crenças do Pedro, do que as pessoas querem e dos valores da Tapete São Carlos. E acho que a gente vem conseguindo expressar isso, né? Existe uma colaboração recíproca muito grande, vai transformando o meu processo de criar e de pensar, vai transformando o processo de produzir de vocês e, por fim, as pessoas são beneficiadas com produtos que, mais do que produtos, são uma plataforma de valores, né, de registros de valores. Clemens, você podia contar um pouquinho para a gente como é esse processo produtivo, né? A partir do momento que o Pedro traz o projeto dele, né, o que ele tem em mente, como isso acontece dentro da Tapete São Carlos? Bom, do nosso parto, normalmente, primeiro a gente se assusta, né, porque o Pedro sempre vem com um desafio, não é uma coisa padrão que ele traz para nós fazer. Então, uma vez que esse susto passou, então aí senta a nossa equipe de design internos, que tem que traduzir a imagem, a ideia desenvolvida pelo Pedro, em um arquivo eletrônico que os nossos TAários possam processar para tecer o produto. Em paralelo com isso, entra toda uma equipe de engenheiros para desenvolver os fios necessários, para fazer a estrutura no tear necessário. Então, hoje é uma equipe de uns 5, 6 colegas que entram nisso e que tem que ver o que o Pedro imaginou e como transformar isso em um produto mesmo. Então, o ano passado, em 21, nós lançamos 2 coleções, o Ponto Cruz e a coleção Rendas, que a inspiração era, como o nome diz, em ponto cruz. Nós estamos tecendo, estamos fazendo um tecido que não é um ponto cruz. Não, o ponto cruz é artesanal, com agulha, você passa o fio, você está fazendo um ponto cruz mesmo. Então o tear não faz ponto cruz, o tear faz um tecido. Então aí o desafio era de imitar num tecido esse trabalho do artesanato brasileiro, que a gente conseguiu, foi um desafio, mas conseguimos e acredito que virou uma coleção muito linda, que tinha tudo a ver com a moda até hoje, acho que continua super em moda, não? Vendo o que as grandes marcas de confecção, mas também de decoração, estão realmente trabalhando esse tema. Então, o desafio é isso, transformar uma ideia em uma tecnologia. Isso só consegue com uma equipe que cada um acrescenta algo, faz alguns testes, erra também, nem sempre dá certo na primeira tentativa, mas é realmente essa coisa de construir em conjunto, abraçar o desafio e no final sai uma coisa bacana. Tem um belo resultado. Devemos também sempre ter a humildade de querer aprender, isso também é crucial, não? Para a coleção que foi para Milão agora este ano, em junho de 22, o Pedro chegou que ele queria um fio branco com 22 toneladas, 12 tons de branco. Para quem é mais industrial como eu, branco e branco. Mas aí o desafio era, como vamos fazer um fio com 12 tonalidades mesmo? E super bacana ver como a equipe abraçou isso e achou caminhos para realmente realizar um fio que tenha essa característica. Eu acredito, primeiro de tudo, né, a gente sempre, como designer, a gente chega e a gente aparece, a gente fala, mas existe toda uma série de pessoas envolvidas no processo,
se faz fundamental a presença e realmente acreditar neste valor design por parte do Clemens, né, que contagia isso dentro da empresa, da indústria e fala, olha, nós vamos fazer isso, acho que isso é fundamental. A gente ainda tem um gap nessa crença nos industriais brasileiros, aí ainda um pequeno percentual que realmente tem o design como um elemento transformador e estratégico, assim como o Clemens o faz. E a partir disso, a gente tem envolvimento de toda uma equipe, né? E que é uma equipe que, mais do que tudo, ela tem a cultura da empresa, ela conhece a história da empresa. E aí eu digo sempre que tem um pouquinho também do Pedro e tem um pouquinho da equipe da São Carlos que participa e que faz todo esse processo. Então, entre aquilo que eu idealizei e aquilo que vai para a ponta, existe, obviamente, uma linha direta, mas existe também contribuições que vão acontecendo fundamentais no decorrer desse processo, né? No caso específico dessa coleção que a gente apresentou ano passado, eu acho que foi uma coleção muito bonita, porque eu sempre fui fascinado com a história das rendas brasileiras, né? As rendas brasileiras, acho que ela tem muito valor da localidade, que eu acredito, né? O que é essa localidade? É você ser local no mundo global, é você ter valores locais. E a renda, ela traz um pouco disso, né? Porque a renda, ela vem primeiro da família real portuguesa aqui para o Brasil, se pede para os artesãos reproduzirem aquela renda europeia, que tinha sido criada no século XV. Então, quando chega aqui a família real, eles pedem para ser feita aquelas roupas, e no começo a comunidade artesã começa simplesmente a reproduzir aquilo. No decorrer do tempo, com os anos, começa a se ganhar uma autoralidade. E no fim das contas, a gente tem hoje um dos maiores terroirs de diferentes formas de produção de rendas. O Brasil, quando você vai no Brasil de norte a sul, você vê diferentes formas de se fazer renda. Você tem a renda irlandesa, que só tem numa determinada região do Piauí, por exemplo. E acho incrível essa história da renda. Então, daí que veio esse desafio. E o ponto cruz, mais especificamente, eu acho que ele está na memória afetiva de todo o brasileiro. Quem nunca fez um ponto cruz na vida, né? Pois é. Eu me recordo quando eu estava na Bahia e vi uma artesã fazendo, e também aquilo me trouxe aquela sensação de infância, de ver uma mãe e uma avó fazendo. Eu, na minha infância, minha mãe colocava eu e a minha irmã numa escolinha de férias, e uma das coisas era aprender a fazer telas de ponto cruz, né? Então, é uma memória realmente afetiva, faz parte, né? Pois é, e aí você tem aquela coisa da avó, da mãe, né? É muito interessante. Você vê isso hoje num tapete, né? Toda essa emoção, toda essa bagagem, como o Clemens falou, de um ponto cruz a gente consegue colocar isso num tapete, né? Numa peça, não só num tapete, numa cadeira. E realmente é algo assim, você bate os olhos e você remete à sua infância, à memória afetiva mesmo, né? E olha que legal, né? No fim das contas, a gente está falando da verdadeira beleza. O que é o belo? Né? O que é o belo, ele tem várias formas de interpretação. Eu acho o mais belo de tudo é que as pessoas, a partir do momento que elas cheguem ali, aquilo mais do que um tapete, ele é um portador de uma história, de um fazer ancestral brasileiro. Né? A gente está registrando esse fazer ali. Quando você chega ali, um produto, um tapete que está ali na tua sala te despertou todos esses sentimentos que você está contando. E aí vem o propósito da criação. Ali existe um propósito, existe o registro desse fazer, existe essa memória afetiva. Ao mesmo tempo existe uma autoralidade, porque a gente não fez ipsis literis o ponto cruz, mas a gente trouxe aquilo para uma linguagem da máquina, sim, que envolveu não só uma equipe de desenvolvimento nacional da São Carlos, mas lá no Salone del Mobile também conheci um dos prestadores de serviço da São Carlos Internacionais, que eles contava que foi um dos maiores desafios da vida dele, como que ele iria traduzir para a máquina desse ponto cruz. E aí a gente vê quanta coisa se envolve para chegar naquele resultado final, e aí eu acho que é lindo quando a gente consegue chegar nisso e transcender a função de uso. Ok, o tapete tem uma função de uso, mas é muito mais do que a função de uso, né? Bom, vamos falar um pouco, Pedro, da coleção deste ano, não? Fala um pouco o que você imaginou, como você montou o conceito de tudo, porque a coleção que você leva para Milão não é só um tapete, são várias peças, não? Entra
móveis, entra revestimentos, entra de tudo. Então, tem que juntar tudo isso dentro de um conceito. Pode falar um pouco como nasceu esse conceito deste ano? Clemens, esse ano tem uma história curiosa, né? Durante a pandemia, eu me pós-graduei em filosofia. E eu digo que desde então o meu processo criativo ele mudou. Primeiro, porque vem um questionamento, né? A gente passou aí por um momento que não foi um momento simples para a sociedade, foi um momento, pelo contrário, bem complexo. A gente percebeu, né, uma série de fissuras, uma série de pensamentos divergentes, uma cicatriz dentro da nossa história, né, nesse repense futuro. E exatamente a partir disso que eu comecei a pensar o produto, não só mais como produto, mas explicitar ainda mais que o produto tem um papel de levar as pessoas a pensar, levar as pessoas a refletir. Né? E daí que veio a ideia de trazer à tona uma técnica oriental que eu me deparei quando eu fui convidado a fazer uma palestra no Seoul Design Festival, lá na Coreia, e eu me deparei com aquela técnica deles do kintsugi, que é mágico aquilo, porque ele vai além da estética, aquilo é um ensino de vida, ele é um pensamento. Ou seja, uma cerâmica quebrada, ela não é descartada, mas as peças daquela cerâmica, elas são juntadas, mas são juntadas com fio de ouro. Não é no mesmo tom para esconder. Eles querem valorizar aquelas marcas e a partir dessas marcas eles dão uma nova e mais bonita estética construindo um novo futuro. Então a partir disso que eu comecei a pensar, né, em desenvolver uma coleção inspirada no kintsugi, produtos que levassem as pessoas a pensar o que elas vão fazer a partir desse momento, nessa nova construção sobre este novo futuro. E esse realmente foi o fio condutor no qual nós exploramos desde do tapete, do piso, passando pelos tecidos que compunham os produtos, as cadeiras, os móveis, as peças, uma cerâmica, tudo efetivamente que nós produzimos, toda aquela atmosfera procurava inserir as pessoas dentro daquele pensamento. E o que era mágico dentro disso é que até o nosso stand lá dentro da feira foi pensado em função de deixar essa mensagem, deixar esse recado, né? Amém, porque principalmente você já mencionou aquele conceito de localidade nos seus trabalhos, e nesse conceito também eu já vejo isso de novo, não? Que é um conceito da Ásia, não? Da Coreia, mas que tem tudo a ver com o Brasil ao mesmo tempo, não? O Brasil muitas vezes pela sua história ganhou algumas trincas como qualquer país, não? Mas aqui no Brasil, pelo que eu vejo, a gente realmente reconstrói a nossa sociedade, não? Com fio de ouro mesmo no meio, não? Então a gente faz uma coisa melhor ainda. Amei mesmo, uma coisa muito linda. Mas sabe que eu acho que também existe um paralelo, né? O Brasil, sempre as pessoas falam de um Brasil, de uma cultura brasileira. E aqui existe vários Brasis, várias culturas brasileiras. Quando eu vou lá para Belém, lá no norte, ou quando eu vou lá para algum lugar do Rio Grande do Sul, no extremo sul, sei lá, Pelotas, por exemplo, a gente se depara com culturas completamente diferentes. E isso é o mais maravilhoso do Brasil, são essas diversidades, né? Ou seja, essas partes que fazem o todo. Então daí a gente traz para junto desse pensamento também um pouco do que é a realidade brasileira, do que é a realidade da cultura brasileira. Então acho que realmente acabou virando uma intersecção desse Oriente com esse Ocidente, mas sempre inspirado na localidade. Eu acho que a gente também, né? Nós estamos nos reconstruindo a todo momento, né? O dia a dia, né? E isso, com a pandemia, a gente teve que se refazer em muitas coisas emocionais e de trabalho, e como o dia a dia estava acontecendo, né? Tanta loucura, tanta coisa acontecendo. Então, é algo que não só tá na pele, né? A gente sentiu isso na pele, né? A gente sentiu esse momento todo, né? E é lindo, né? A filosofia e a tradução disso, materializar isso numa peça, né? Não, e eu acho curioso, Marilita, nesse sentido, a gente vê como, assim como o pensamento, a filosofia, ela não tem um ponto final, ela tem reticências. E quanto mais eu observo essa coleção,
mais outros pensamentos ela me traz, que está à tona ali quando a gente cria, mas a gente não materializa tudo, a gente não tem claro tudo aquilo, a gente tem um insight de ir naquela direção, mas existem outros pontos. Outro dia, por exemplo, eu tive minha impressora que quebrou ali dentro do meu escritório. E, na verdade, era para descartar aquela impressora, porque eles iam me dar uma nova. Mas faz sentido isso no mundo que a gente vê, esses problemas sustentáveis que a gente tem? Ou seja, a gente se depara também com tantos relacionamentos que são desfeitos e etc., e descartados, né? Então, eu acredito que essas marcas da vida, eu acho que também esse pensamento dessa coleção também traz esse sentido da resiliência na reconstrução do novo futuro. Seja ele da tua impressora, poxa, será que não está na hora da gente rever essa nossa relação do consumo, né? De não descartar as coisas tão facilmente? E ao mesmo tempo um relacionamento, será que ele não é tão maior do que aquele ponto, aquela fragilidade, mas que a gente a partir daquilo realmente construa um futuro mais bonito do relacionamento? E como sociedade então, né? Acho que a gente precisa não esquecer tudo que a gente passou, mas acho que está na hora realmente, conforme você disse, da gente reconstruir esse nosso futuro. Nada talvez seja perfeito, mas podemos deixar essas imperfeições quase que perfeito, né? E muito lindo. E um desafio para todos nós a todo dia. Então, esse conceito que você criou para esse ano, com tudo que passou, realmente emocionou todo mundo aqui. E acredito também levar isso para Milão. Como que foi o conceito, o recebimento lá? Você pode contar um pouco? Que ao final, Milão, como você já comentou, tem de tudo lá, não? O mundo de design inteiro está lá. E como o recebimento na feira, como que é a sensação na feira de chegar com um conceito, como o público recebe uma coisa dessa? Clemens, isso foi incrível. Esse ano a gente teve uma grande ousadia. Foi a primeira vez que a gente levou um Brasil branco. Mas como assim um Brasil branco? Sim, nós levamos o Brasil totalmente branco. E ao mesmo tempo, a gente sempre separa, segmenta todos os posts, o que as pessoas falam, a gente pega depoimentos, e a gente nunca teve tantas pessoas, olha que orgulho de ser brasileiro, olha o Brasil em Milão. Ou seja, o Brasil não é só através das cores ou do carnaval ou das diferentes regiões, mas o brasileiro também é um povo muito resiliente, o brasileiro é um povo muito puro. E eu acho que as pessoas se identificaram com esse conceito, com essa nova coleção. Então isso foi uma ousadia que foi muito bem vista, muito bem entendida por lá. Ao mesmo tempo, eu acho que as pessoas também percebiam que existe, óbvio, todo o mundo que está ali, particularmente todos que estão comigo, as minhas colegas, a minha própria empresa, todas têm, obviamente, o objetivo da perpetuidade através do resultado comercial. Mas vai além disso. Quando a gente está apresentando essa coleção, existe realmente todo um propósito ali por trás. Acho que as pessoas percebem que a gente tem um grito ali de contribuição para uma sociedade. A gente via as pessoas se emocionando dentro do nosso stand, e por isso que eu, particularmente, quando me perguntam uma peça ou de uma coleção favorita, eu digo que essa recente, eu acho que ela foi muito mágica nesse sentido. Ela rompeu alguns paradigmas do que é essa brasilidade, mas ela trouxe as pessoas para essa nova reflexão, né? O produto realmente ele se relaciona com as pessoas, mas de uma maneira que vai realmente muito além da função de uso. Agora, não posso deixar de falar exatamente do nosso tapete, né, Marilita, que a gente apresentou por lá, das nossas novas coleções. Eu acompanhei pelas redes sociais, né, o movimento no stand e grande número de brasileiros visitando o seu stand, e a cada visita você contava a história, né? E realmente, assim, você dava para perceber que eles estavam acolhidos, né? E a repercussão nas redes sociais é muito grande. Para onde a gente olhava era Pedro, e a nova coleção, e o conceito. Eu achei isso muito legal, porque eram brasileiros que estavam para visitar a maior feira de design, e o seu stand era a casa deles, né? Muito legal isso. Essa era a intenção mesmo, né? Que as pessoas se sentissem em casa. Eu digo assim, não só minha casa, mas, né, dessas minhas collabs, da São Carlos também, que está ali comigo, é o nosso stand, o nosso espaço, a nossa casa brasileira, apesar de ser uma nossa casa brasileira particular, né? Eu digo assim, ela não tinha
a institucionalidade, relações políticas, mas ela era feita de uma forma independente. Mas as pessoas sentiram que ali a gente traduzia muito do que era esse ser brasileiro. Agora, eu acho muito legal também a gente contar e trazer o produto, ele tem a filosofia, ele tem um recado, ele tem a mensagem, mas ele também tem que trazer e tem um papel junto da indústria que está envolvida no processo. Então, quando a gente chega para apresentar um espaço em branco, se faz fundamental, não é só o branco, existem vários brancos. O branco é sombra, o branco é luz, são reflexos. E aí que entra a importância dos 12 tons de branco, né? Quando eu conversei a primeira vez e o Clemens acreditou nesse desafio. Mas, mais do que tudo também, a gente tem uma empresa aqui com a São Carlos, que é uma empresa verticalizada. A São Carlos, as pessoas, eu não sei se tem essa ciência, mas a São Carlos ela começa a produzir o tapete da produção de cada fio que vai para o tear. Ou seja, o produto também vira uma plataforma para mostrar a fortaleza de uma indústria. Só a São Carlos, dentro da realidade das indústrias de tapete, poderia fazer um tapete com 12 tons de branco, porque ela produz esses próprios fios. Mas, além disso, daí vem toda a pesquisação, né, Clemens, para trazer aquilo à tona dentro de um tear que eu imagino que... Porque existe sempre essa questão, né? A gente, às vezes, muitas vezes a gente leva o louro, mas eu vou ser sincero com vocês, eu não tenho a menor ideia de como ele pôs esses 12 fios no tear. O desafio não foi fácil. E realmente fazer isso levou também, desta vez fizemos em tempo recorde, não, que estava bem corrido esse ano. Levamos acho 3 semanas, não, do primeiro encontro nosso para ter o tapete protótipo pronto no chão. Então o desafio realmente nessa coleção era desenvolver essas 12 tonalidades de cor, de uma cor só, não eram 12 cores, era 12 tons de branco, que realmente o tapete ficou muito lindo. Tem que olhar bem de perto para perceber, mudando de ângulo, tudo, aí se percebe que realmente não é uma cor lisa, que são várias tonalidades da mesma cor. Além disso, no conceito do Kintsugi, não, o desafio era como nós vamos fazer essa emenda, essa trinca emendada com fio de ouro. Isso também era um desafio em termos de estrutura, que aí realmente, como você comentou, sendo bem integrado verticalmente, tendo quase tudo em casa que a gente precisa para fazer o tapete, era o caminho para o sucesso, não? Então, realmente... tendo como fazer o fio, tecer, fazer o acabamento, por exemplo, nesse caso também, o que ajuda bastante eram as nossas colegas na linha de produção mesmo, que na hora de fazer o protótipo deram sugestão de como fazer o acabamento. Falaram, não, o que vocês, engenheiros, imaginaram, a gente não acha que fica bonito. Nós que estamos fazendo o acabamento lateral todo dia, sugestão nossa é essa. Aí as meninas fizeram e ficou mais lindo ainda. Então o resultado hoje também realmente o trabalho de equipe de todos os envolvidos. Designers, engenheiros, mas também a linha de produção ajudou para a gente realizar esses tapetes lindos. Eu acho bacana a gente ver, né, realmente a história por trás de cada produto, né, entre o idealizar e ele acontecer. Por exemplo, eu acabei de saber, por exemplo, dessa história da linha de produção que o Clemens está contando aqui, e que faz parte, né, é inerente à história do produto, e esse crédito dessa criação tem que ser dividido por todo mundo que está dentro desse processo. Nós falamos aqui de 2 tapetes que a gente apresentou por lá, né? A gente tem o Utopia, que são tapetes brancos com uma linha cinza que remete quase a um giz, né? um grafite. E ele é um tapete que você pode replicar ele, ou seja, como os desenhos dele permitem que você reproduza ele e estenda esse tapete tanto no sentido da horizontal como na vertical, chegando a dimensões aí muito grandes, como a gente apresentou lá em Milão, que eram tapetes de 4 por 5 metros. Né, 4 por 5. E nós temos também o tapete Kintsugi. O tapete Kintsugi foi um outro tipo de desafio, porque imagine vocês que ele tem uma base realmente feita com fio dourado, né, um fio que remete aos fios de ouro do Kintsugi, e também ele tem por cima também esses tons de branco num alto relevo. Eu acho muito interessante a gente sempre pensar que conforme dizia o Mies van der Rohe, God's in details, né? Os detalhes fazem a diferença de cada produto, de cada tapete. Agora,
Esses detalhes, ele não pode ser um preciosismo por parte do designer, mas ele tem que ser assimilado pela indústria. Ele tem que, entre o sonho e a realidade existe um grande passo, mas quando a gente consegue consolidar tudo isso num produto, a gente tem aí um super produto que vai realmente levar a atenção para todos esses detalhes. Não, e principalmente pelas cores que você usou desta vez, o que nós estamos percebendo é que o tapete, de uma forma bem neutra, pela cor branca, não, e ao mesmo tempo pode ser uma peça de destaque em qualquer decoração. Então, uma coisa que não chama muito a atenção, mas ao mesmo tempo faz toda a diferença numa sala, não? Então, essa combinação de cores bem tranquilas, bem neutras. É uma peça de peso, né? Uma peça de peso, isso, bem colocado. Uma peça de peso. Sabe que, de certa maneira, as pessoas diziam, né? Nunca tons de branco foram tão gritantes. Ou seja, naquele espaço nosso, ele gritava mais do que diversos stands multicoloridos. Porque, às vezes, dentro dessa overdose que a gente teve de informação digital, cores, imagens, de repente você ter aquele respiro, ele chama mais atenção do que muita cor, do que muito movimento, né? A gente não tinha tecnologia, o que a gente tinha ali realmente era uma representação desse pensamento filosófico e produtos que dialogavam e inseriam as pessoas dentro de uma atmosfera 360 graus. Ou seja, o curioso é isso, o branco se fazendo muito mais presente do que um espaço super colorido, a estética se fazendo muito mais presente do que uma questão multicolorida. Ou seja, esses tapetes eles podem protagonizar dentro de uma casa e ao mesmo tempo dialogar perfeitamente com o entorno em função da ausência de cores. Talvez muitos agora vão achar que tapete branco deve ser um horror em casa, não? Porque branco ao final suja rápido, não? Mas aí entra um pouco o que a gente aqui chama da nossa tecnologia oculta, aquelas coisas que não faz parte da estética do produto. Então, essa coleção também fizemos de tudo. Hoje o produto é lavável, então mesmo se sujar, é tranquilo tirar a mancha, lavar o tapete inteiro. E também temos outras coisas como o nosso tratamento anti-ácaro, cuidando da saúde, do bem-estar da família. E eu acredito que isso talvez é uma coisa que também estamos conversando com o Pedro para cada vez deixar o produto mais completo, não? Essa parte oculta, que puramente tecnológico, faz uma diferença, com certeza. E aí também tem aquele apelo de sustentabilidade que é crucial, não? Que o Pedro ajudou a gente a colocar mais peso ainda. A empresa sempre estava focada nisso, não? Desde o nosso início, o nosso fundador nunca quis jogar nada fora. E fica um pouco no nosso DNA também a sustentabilidade, mas mesmo aqui o Pedro levou a gente mais um passo para frente. Essa coleção ainda não é, mas em breve vamos ter uma coleção com o Pedro biodegradável também. É curioso, né? A gente vê a beleza além da onde está a beleza, né? A beleza que está por trás de cada produto, né? Então imagine vocês que a São Carlos, por exemplo, tem tapetes que você, quando isola ele do contato com o oxigênio, ou seja, você enterra o tapete, depois de 18 meses ele se decompõe por inteiro. Existem tecnologias ante a questão do vírus, né, da Covid, ou seja... Qualquer vírus, aliás. Qualquer vírus. Qualquer vírus e bactéria. Não é só o Covid que mata. Ou seja, é legal a gente ver a beleza, que a beleza está também onde não se vê, né? Ela não está só ali naquela superfície, mas está também todo esse trabalho de backstage, ecologicamente e socialmente correto, né? Essa é uma preocupação que você tem com todo o seu trabalho, pelo que eu acompanho você, né? Isso está no seu DNA também, né? Marilita, eu digo assim, no meu trabalho isso já não é assim como para São Carlos, ele não é um adjetivo, ele é um substantivo. Eu já não coloco isso como um ponto realmente de adjetivação, mas é um valor inerente, imperativo, porque a gente vê hoje, né? Quando se fala, por exemplo, de tendência, obviamente a preocupação número 0 é essa questão de sustentabilidade. Mas isso, se a gente se atentar, já é uma coisa que já faz parte, já está impactando o nosso mundo há 10, 15, 20 anos atrás. Ou seja,
eu acho que é um valor fundamental, porém eu entendo também que quanto maior é a empresa, mais processos tem, mais complexo é a inserção desses processos sustentáveis. E aqui na São Carlos, esse foi o ponto principal de eu ter vindo conversar com a São Carlos, é que já existe inerente em todo esse processo essa preocupação de sustentabilidade, inclusive com tecnologias que a gente nem pode imaginar. Em Milão a gente apresentou também uma peça, um encosto de uma peça, que foi ser exposta também num acervo do Salone Satélite, que foi uma tecnologia da Tapete São Carlos, que eu me deparei aqui, que se utiliza para fazer revestimentos automotivos internos, as partes internas do automóvel, a partir de fibras naturais recicladas e recicláveis que são trabalhadas no processo de estampagem, né? E a gente apresentou ela como um encosto de destaque dentro de uma cadeira minha que eu lancei ali, que se chama Barroca, né? Então, eu acho incrível a gente ver como realmente isso faz parte da empresa, quando a gente vê que, além do tapete, existe também outras frentes trabalhando essa sustentabilidade, né, Clemens? Com certeza, não? E essa peça para nós foi muito bacana, porque aí a gente achou um caminho agora de mostrar essa tecnologia que a Tapete São Carlos está usando desde 1990, que nasceu da nossa necessidade de reciclar aparas da produção de tapete. Então, como você comentou, são aparas de fibras naturais, vegetais, misturado com aparas da produção nossa, que aí, através de um processo nosso, a gente estamos transformando em outros produtos mais nobres, como no caso o encosto da sua cadeira, mas que também tem vários veículos hoje no Brasil, formato de painel de instrumento, outras peças internas do carro. Então, ou seja, o que a gente vê hoje surgindo em algumas empresas lá fora como tendência já é uma realidade de indústrias sérias brasileiras como a São Carlos desde a década de 90. O Brasil é um exemplo também no sentido de sustentabilidade, isso a longo prazo já, né, essa preocupação que existe. Imaginem vocês que 80% de um automóvel poderia ser produzido só com matérias-primas sustentáveis brasileiras. Só motor que não, né, Clemens? Eu li isso outro dia. Motor impossível até agora, mas aí vamos ver o que o futuro traz também. Mas não é pouco, 80% já é tanto de produzir um automóvel. Não, e muita coisa já no automóvel, não? E também ontem comentávamos que o Brasil muitas vezes pioneiro, mas não é bem reconhecido, não? O Brasil era um dos primeiros países a ter um carro elétrico que até hoje tem nas ruas, né? Então, realmente uma chance, muitas vezes falta a possibilidade de visualizar. Então, aí queria voltar um pouco no Salão de Imóvel, não? Que é uma excelente plataforma para apresentar os nossos produtos, os seus produtos, para um público mundial mesmo. E a repercussão, a gente falou muito que os brasileiros receberam de braços abertos, com muito orgulho, o seu stand. Mas acredito que também não é que só brasileiros vão no stand da Lord of Brasil em Milão. Então pode falar um pouco como o restante do mundo está vendo esse trabalho brasileiro seu? Eu acho essa uma ótima questão, né? A gente se mostra lá, junto das nossas collabs, que existe um design brasileiro em pé de igualdade com o melhor do que está sendo feito lá fora. Eu não estou falando só no sentido da criatividade, mas as possibilidades produtivas, da qualidade produtiva. Muitas pessoas passavam lá e falavam, mas isso vocês estão produzindo no Brasil? Né? Ou seja, sim, estamos produzindo no Brasil e é assim que se produz a brasileira. Né? A gente produz com muita excelência aquilo que a gente faz. Eu acho que o brasileiro ele é muito versátil nisso e a gente vê a repercussão. A gente o tapete, por exemplo, saiu publicado pelo próprio Salone, né? Divulgou, por exemplo, o nosso tapete, além de tantas mídias internacionais, além de interesse de todas as partes do mundo. E também acho muito interessante a gente ver que a gente tem um interesse e a gente leva uma estética que é particular nossa. Né, que não precisa ser, porque às vezes a gente imagina que a gente vai para a feira internacional, a gente tem que fazer parecido o que eles fazem lá, e não é verdade. Eu acho que inclusive é pouco estratégico isso. A gente tem que valorizar realmente as nossas raízes, e acho que ali está, acho que uma imagem vale mais do que 10 mil palavras, e quando a gente vê o quanto que se replicou essa imagem desse tapete, o quantas mídias a gente teve publicando esse tapete, quanto interesse a gente teve, quanta filmagem. Hoje eu adoro as mídias sociais porque elas são a voz da verdade, né? As pessoas filmam aquilo que elas realmente gostaram, livre de qualquer
interesse, o vínculo é espontâneo. E a gente, dentro dessa mensuração, a gente pôde ver o tamanho e interesse que a gente vem gerando, levando esse design brasileiro. E que também tem um outro ponto que eu acho que é bacana, né? Eu acho que existem uns tesouros, existem parte do nosso fazer, do nosso design, por exemplo, o design madeira, mas o Brasil é muito além disso, né? Ele também é madeira, mas não é só a madeira. O Brasil é tecnologia, o Brasil é sustentabilidade, o Brasil é tapeçaria, o Brasil é usinagem de uma peça de alumínio, como a que a gente apresentou. O Brasil é uma excelência também no trabalho de cerâmica, de fazer o tecido do próprio urdume. Eu acho que está na hora também de mostrarmos que o Brasil ele não é vinculado a uma ou duas formas de fazer, mas existem várias formas diferentes de fazer e fazer com excelência, com preocupações sustentáveis. Eu acho que essa excelência do Made in Brasil precisa ser mostrada e acho que a gente vem tendo muita repercussão desse nosso trabalho por lá. Eu acho que, por exemplo, os nossos tapetes, eles estavam em pé de igualdade com o que os grandes players mundiais ali apresentaram, o que nos mostra que nós também somos um grande player mundial, né? E por fim, sempre vale realçar, né, a importância do Salone del Mobile quando a gente vê marcas importantes do setor, sei lá, de bebida, como a Vive Clicquot, marcas automobilísticas como o Mini Carro, marcas de moda como a Hermès ou a Dior, elas fazem um movimento para se mostrar durante o Salone del Mobile, o que o torna a maior plataforma mundial de marketing e cross-branding. E a gente está lá, num espaço de destaque, mostrando e se fazendo falar com um produto 100% brasileiro. E aí a gente vê a importância dessa nossa união e, ao mesmo tempo, o orgulho que a gente tem de carregar essa bandeira brasileira e poder representar bem, modéstia à parte, o nosso país. Aí, Marilita, talvez você pode comentar um pouco, pelo que percebi, desta vez em Milão, já caíram várias perguntas de consumidores a respeito dos nossos tapetes, não? Uma delas achou onde comprar também, não? Os tapetes Kintsugi e Utopia fazem parte de uma coleção de uma marca Confiance by Tapete São Carlos, que é uma marca de tapetes premium. Então, você que tem interesse nesse tapete, quer conhecer mais da coleção, escreve inbox para a gente, porque são algumas revendas autorizadas a trabalhar com essa linha de tapete São Carlos, Confiance by Tapete São Carlos. E por lá a gente direciona você para uma autorizada, para uma loja mais próxima, e você tem a chance de conhecer essa linda coleção assinada pelo Pedro e toda a nossa linha Confiance. Pedro, como é Milão, a cidade de Milão, durante o evento? E o que você traz de lá para o Brasil como tendência, tendência de decoração, de cor, o que vai bombar no Brasil após esse evento? Bom, Marilita, é uma ótima pergunta, porque é curioso, o Milão ele se transforma completamente durante a semana do Salone del Mobile. Para você ter uma ideia, Milão tem aí em média 2 milhões de habitantes e durante essa semana chega a 2 milhões e 500 mil habitantes. Eu estou falando aí de quase 20% a mais de pessoas dentro da cidade. Não existe nenhum outro paralelo, nenhuma outra feira, nenhuma semana de moda que chegue aos pés do que é Milão. Hotéis, não? Os hotéis não se encontra lugar. Realmente, esse ano, o pessoal me dizia que não tinha dia que não tinha um quarto na cidade de Milão para alugar. Então é uma dimensão assim absurda, né, Clemens? Que nem a semana de moda chega nesse nível em Milão, né? Não, porque a semana de moda ela acontece para um público mais específico relacionado à moda. Já a semana de design ela conversa com todos aqueles que querem se relacionar com estética, com design. Então você tem as pessoas de moda, você tem as pessoas do design, da arquitetura, você tem os curiosos e aficionados por esse mundo artístico. Então é muito particular. E é curioso também que você está andando num dia, 2 dias antes do evento, a cidade está de um jeito. Nos 2 dias depois, as vitrines se transformam, as ruas se transformam, instalações aparecem no meio da praça e aquela cidade começa a respirar realmente 24 horas por dia design, ainda mais do que já é Milão com relação a design, né? E lá realmente, como a gente tem pessoas de todo mundo,
é interessante para a gente observar as tendências, as inclinações. Mas eu diria que a inclinação número 0 que a gente começa a ver não é mais só ditada por aquela semana naquele movimento, mas sim pelo que está acontecendo nesse grande mercado de consumo milanês. Então eu começo a me deparar com lojas de óculos que está lá um tag contando, olha, esse óculos que você está comprando, 70% do plástico dele foi retirado do oceano. Você tem lojas da Nike que você tem todos os expositores feitos com não só o produto, a sola do calçado, mas também os expositores feitos de uma forma sustentável. Você vê a calça jeans ali tendo um tag contando que 80% daquela fiação ela é reciclada. Por quê? O que é interessante disso? Que já é o mercado da ponta. É o top-down, é o cliente final exigindo dessas marcas o valor da sustentabilidade. E mais, o que eu acho curioso também, uma calça jeans dessa, ela não tem o mesmo valor de um fast fashion, mas as pessoas estão dispostas a pagar um pouco mais pela consciência sustentável. Então eu acho que esse é um valor que é imperativo, isso já está acontecendo, isso também o consumidor brasileiro já está exigindo, e eu acho que é um caminho sem volta, até porque a gente já percebe que a gente está tendo aí grandes problemas em função dessa pouca preocupação sustentável. Por outro lado, eu também acredito muito nisso que nós vimos falando, no sentido da mensagem de um manifesto, né, de que não basta só o produto, que não basta só ter ali o produto para o consumo, mas a mensagem que está junto dele. De uma forma subliminar, acho que as pessoas também estão exigindo isso. Cada vez é mais comum a gente estar se deparando em lojas de rua, lojas de moda, etc., e ter ali um neon ou uma mensagem escrita, uma mensagem realmente de desejo por esse novo futuro, né? Até em função desse estudo que vem o nome desse tapete, né, do Utopia. A utopia de que nós estamos construindo um novo e melhor futuro. Pedro, muito obrigado por estar aqui hoje com a gente. Foi super interessante. Espero que os nossos ouvidores também conseguiram pegar um pouquinho desse glamour, de todo esse espírito de Milão. E agora é uma possibilidade grande de experimentar isso, ver isso nas lojas, não? Já estamos produzindo os tapetes, então daqui em breve já vai estar nas revendas autorizadas pelo país. Então, como a Marilita falou, só escrever no box para que possamos indicar o melhor lugar onde encontrar esses produtos. Então, Pedro, muito obrigado de coração. Para o ano que vem, já estou super curioso. O que vai ser a inspiração do ano que vem? Acho que está meio cedo ainda de dar um spoiler hoje, não? Já pode falar um pouco em que direção que você está indo? Olha, Clemens, acho que primeiro de tudo eu queria agradecer, é sempre uma honra, um prazer a gente estar aqui contando sobre esse processo maravilhoso. Marilita, obrigado. Clemens, obrigado. E acho também uma outra coisa, né? Sem falsa modéstia, mas acho que o melhor de Milão já está aqui, né? A gente tem a possibilidade de encontrar nas lojas. Não sou eu que estou falando, a mídia, né, nos destacou ali esse ano novamente. E acho que se vocês querem prestigiar essa indústria brasileira produzindo com todos esses valores, esse produto já está aqui disponível no mercado, né? Com relação à próxima coleção, aqui é igual a escola de samba, né? Termina um ano, a gente já começa a trabalhar o próximo ano de Milão. Já existe todo um trabalho muito sério de imersão, isso, aquilo. E como pequeno spoiler, eu só posso dizer que existe um pouco do valor desses nossos povos originários, desse povo indígena, desses saberes ancestrais. Inclusive, eu ouvi uma frase que eu queria deixar aqui para a gente terminar com uma reflexão, no qual o Jean Nouvel, numa entrevista ali em São Paulo, ele falou o seguinte: o futuro é ancestral. Obrigada, Pedro. Prazer recebê-lo aqui. Obrigada, Clemens. E saber como toda a construção, né, desse tapete, toda a construção desse trabalho, junto com a Tapete São Carlos, e a gente conseguir passar um pouquinho disso, né, para quem nos ouve. Prazer enorme poder conversar com você e saber de toda a sua história, de todo o seu processo e de toda essa parceria tão forte, tão bonita que é com a Tapete São Carlos. Eu que agradeço. Muito obrigado. Obrigada. Então, por favor, fiquem atentos. Em breve vai ter outros podcasts, não?
com a Marilita. Muito obrigado, Marilita, não, que está cuidando de tudo isso. Então, espero que a gente se ouve daqui a pouco, em breve de novo.